começar. Tá tudo bem? Um bicho. Vamos começar mais nosso horário e ver o que reserva hoje na nossa pureza do coração da mansidão. Conhece a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. E hoje vai ser o quê? Os puros pelo coração. Simples. Mestre Jesus, Joana de Ângeles, aos mentores trabalhadores desta casa, agradecemos imensamente a oportunidade e pedimos para que aqui estejam conosco, nos acompanhando, nos intuindo, orientando ao longo desta noite, para ainda mais olharmos para dentro de nós, sem medo, com a coragem e com todo o amor que temos e encontraremos e ainda mais sentiremos por nós, pois assim enxergaremos a face de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Saia de Iemanjá hoje aqui? Está florida, está atrás da flor. Ah lá. Está atrás da flor. Já foi. Bem, a gente vai apagar esse quadro porque, né? Se a gente não, né, a pessoa que gosta de escrever tem que ter o quadro limpo. Bem, gente, vamos lá. Cadê o resto da família? Ainda não chegou? Ah, gente, que família é essa, hein? Hoje vai ter em casa, hein? Quando chegar. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar, eu falei para vocês do pobre, lembra? Do pobre pelo espírito? Fala comigo, gente. Sim, isso. Hoje eu vou falar dos puros do coração, que era para eu ter falado do puro do coração, mas não rolou, porque tinha uma galera meio com dúvida no pobre. Então agora a gente vai para o puro, tá? Vamos lá. Vocês lembram, eu preciso, para poder começar a falar sobre isso daqui, eu preciso que vocês relembrem o que a gente fez na aula passada. Vocês lembram do processo da meditação? Rolou aquele respirinho? Rolou aquele nego ficou no Lexotan, tranquilo, pá. Foi? A gente fala comigo? Obrigada. Ave, cara, né? Estão dormindo. Que essa hora tá morrendo, gente? Que é isso? Que é isso? Vamos embora. Comeram? Então, olha só. Oi? Não sei se comeram, de repente está com meio moleza de fome. Isso é muito carboidrato na veia, isso engorda, tá? Não pode. Vamos embora. Então, olha só. A gente falou que pelo pobre de coração, para você poder ser pobre, né? Pobre de coração, né? Não. Para você poder ser pobre pelo espírito, você tem que sempre tá olhando para o seu ego, que tem 3 coisas. Vocês lembram? Uhum. Quais são as 3 coisas? Obrigada. Mente, corpo, emoções. Isso. Você tem que estar observando ele com o seu self, que a gente chegou através da meditação. Eu mostrei para vocês, está aqui, ó, né? Está aqui, né? O observador, né? E a gente tem que observar essas 3 coisas e saber lidar com elas. Sim? Fala comigo, gente. Sim. Exato. Então, a gente falou exatamente isso. E aí você desapega da mente, desapega do corpo, desapega das emoções. Por isso você é pobre pelo espírito. Sim? Você é rico de espírito, por isso você não precisa disso aqui. O que é desapegar, gente? É você não ser mandado por. É a sua mente não te comandar, suas emoções não te comandarem, o seu corpo não te comandar. É você estar atento e consciente no seu corpo, nas suas emoções, nos seus pensamentos. É você perceber que a sua mente pensa, mas você não é a sua mente. Você não é o pensamento. Como é que a gente faz isso?
Já falei para vocês, né? Quando a gente vem falando aqui, exemplo, você tem um pensamento ruim ao longo da semana. Por exemplo, ao longo da semana não, hoje. Antes de você vir para cá, você ralou o seu carro ali no cantinho, carro novo. Como é que você fica? Arrasada, a gente fica mal. Mas você não é o seu pensamento. Logo, você tem que perceber que você pode estar arrasada, mas você não está arrasada. Entenderam? Você está triste, mas ao mesmo tempo você não está. Porque você sabe que você não é a tristeza que você está sentindo. Vocês estão fazendo uma cara para mim, parece que eu estou assim, dando aula em árabe. Vou lembrar para vocês isso aqui. Lembra a meditação que vocês fizeram? Vocês lembram como é que era? Que eu falei para vocês. A gente primeiro respirou aqui, eu deixei todo mundo light, tranquilo. Depois, o que a gente fez? Eu apaguei a luz e fiquei falando para vocês fazerem um mantra. Vocês lembram qual era? Deus em mim, eu em Deus. Já acabei de fazer na palestra, quem estava aqui sabe. Aí o que acontece? Eu falei para vocês, observe a mente de vocês. Ela vai tentar te perturbar, fazer você sair desse mantra. E o que você tinha que fazer? Isso. Você rotula a sua mente, não se identifica com o tipo de pensamento que está brotando. Então, você, ao mesmo tempo, sabe que você está com esse pensamento, mas quando você se desidentifica e rotula a mente, você não é mais a sua própria mente. Foi? Você tem que fazer isso com o corpo, com as emoções, com tudo. Tá? Senão, o que acontece? Se a gente não tiver sempre em observação do corpo, da mente, a gente não consegue ser puro de coração. Não dá para ser puro do coração. Tá? Então, por isso que Roden fala uma coisa que eu gosto muito. Ele fala assim, pobre de espírito é fácil. Puro de coração que é tenso. Né? Por quê? Você conseguir observar isso aqui e conseguir se desidentificar, até vai. Vocês fizeram isso aqui. Agora, vocês se iluminaram? Porque está faltando a pureza. Então, vamos lá. O que a Joana propõe para a gente? Tá? Para a gente poder entender. O processo de individuação que o autoconhecimento propõe para a gente é igual ao processo de cristianização, de você encontrar o seu Cristo interior, de se iluminar. É a mesma coisa, tá? Qual é o caminho para você? Isso aqui é ano passado, tá? Qual é o caminho para você se individualizar? Você lembra? Eu lembro, então eu vou falar, tá? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que integrar a sua sombra. Quem é a sua sombra? Que eu não vou dar mais aula. Vocês estão assim com a cara da morte, que parece que eu estou dando aula no plano do desencarnado. Vocês estão todos... Está com frio? Um pouquinho, né? Dá uma baixada aí, porque quem sabe o pessoal... Não, eu quero que você dê uma diminuída no frio, dê uma aumentada no calor. Eu acho muito estranho falar isso, gente. Aumenta o ar, parece que você vai... Para mim é o contrário, entendeu? É terrível. Mas se quiser dar desligada, deixa o outro ligado. Depois a gente dá a religada. Né? Porque está frio, até minha unha está ficando roxa. Parece que eu pintei para combinar com aqui, mas não fiz isso, não. Mas, enfim, enquanto a gente se ajeita, vamos lá. A sua sombra. O que é a sua sombra? Lembrando, conceitos básicos. Oi? Não é só os sentimentos negativos. A sua sombra é aquilo que você desconhece acerca de você próprio. É o seu irmão gêmeo desconhecido, que mora dentro de você. Como é que você chama o seu irmão gêmeo desconhecido? Simples. Quando você tem gêmeos, e os gêmeos se olham no espelho, se olham entre si, eles sabem que eles são iguais, mas eles sabem que um não é o outro e o outro não é o um, certo? Então, a sombra funciona assim. Como é que você sabe qual é a sua sombra? Tudo aquilo que você diz. Eu não sou. Toda vez que você fala essa frase, eu não sou isso. Não. Vai fazer uma terapia, filho, entendeu? Toda vez que você diz que você não é alguma coisa, é porque você é e não sabe.
E aí a gente tende a projetar isso no outro. Eu não sou, mas o outro é. E é assim. Tá? E esse eu não sou podem ser coisas que a gente julga como coisas boas ou coisas ruins. Foi? Foi? Vou dar um exemplo. Chico Xavier, se ele estivesse aqui e falasse assim para você: eu amo a todos os seres do universo. Você ia ver que ele tem amor incondicional. Você ia achar que você também é assim? Ah lá, o Duda é o mais sincero. Não, eu não ia achar que eu sou assim, não. Certo? Mas, na verdade, você só não sabe. Você projeta no Chico uma coisa que você não consegue ver em você. Mas como é que eu faço para amar todo mundo e todos? Ah, meu bem, você tem que ser puro de coração, tá? É a nossa aula de hoje. Vamos lá. Então, e as coisas ruins é fácil da gente projetar, né? Você vê o assassino e diz que você não é o quê? Ah, eu não sou assassina. Ah, não é não. Não, você não mata mosquito, você não mata galinha, você não come, né, não come carne morta, pelo amor de Deus, não mata sonho de ninguém, né? Não dá um safanão no outro. Faz, né? Quer ver outra coisa que a gente faz, a gente diz que a gente não faz? Ah, eu não sou, deixa eu ver aqui. Não sou preconceituoso, mas eu odeio quem tem preconceito. O que você é? Preconceituoso. Então, estamos começando a compreender o que é a sombra. Beleza. Você casa com a sombra. São os 3 casamentos para você se individualizar. Você casa com a sua ânima, homens. Mulheres, você casam com o seu ânimos. O que é isso? Na mulher, o ânimos é o homem que existe dentro dela. E no homem, é a mulher que existe dentro dele. Tá? São as energias femininas. Qual é a energia feminina que está dentro do homem e o homem não percebe? É a capacidade exatamente dele de perceber as coisas. Né? O homem não percebe nada. Né? O homem, se você raspar a cabeça... Ah lá, tá vendo? Não percebeu nada. Né? Vamos entender. Vamos supor que o Duda case. Mas que o Duda é muito cotado aqui. As pessoas querem casar com o Duda, mas o Duda não quer casar com ninguém. Que eu já tem fã-clube, entendeu? Eu tô vendo a hora que eu tô na academia, ela correndo, vai ver a dona. Fala, você conhece ele? Fala, conheço, Duda. Vai ver, o Duda tá aí, tá vendo? Não sei por quê, podia dar um sobrinho, né, pra irmã, podia dar as crianças, né, a mãe ia ficar feliz, mas não. Tá aí, falei, tá solteiro, hein, meninas? Tá solteiro, entendeu? Tem que pegar no laço. Então, Duda, o que eu ia falar do Duda? Até me confundi. Ah, o Duda, da percepção. Duda está com a sua namorada. A namorada do Duda chega em casa de cabeça raspada, Duda não vai perceber. Duda vai perceber 3 dias depois. Ele vai perguntar, amor... Ah, ele percebeu que você fez luzes? É porque o Duda está fazendo o nosso curso de autoconhecimento e já está trabalhando a sua ânima, tá? Ótimo, né? Mas quer ver uma coisa que o homem faz e não percebe? Se você, mulher, chega em casa, olha só, se eu tenho aqui um copão d'água, tá? Copão d'água, e eu tô com sede, e eu vejo que só tem um copo d'água e tem 2 pessoas aqui, se eu sou homem, o que eu vou fazer? Ah, vou beber. Porque se você quer, você pede. Agora, a mulher vai chegar, ela não vai nem beber, porque se eu beber, posso beber, ela pode ficar com sede, aí é melhor eu não beber. Então, assim, eu passo sede, mas ela bebe. A mulher é assim. Então, o homem tem que desenvolver essa mulherzinha dentro dele, que não rola, o homem bebe, entendeu? A mulher não, a mulher ela tem que desenvolver um pouco do homem. De vez em quando ela tem que falar assim, eu vou beber, e dane-se. Principalmente quando ela cria os filhos, né? Que a gente vive muitos filhos. Ah lá, uma mãe já está lançando aqui o olhar para as 3. Não sei quem é a filha morena, que está lascada, minha filha. Tua mãe vai chegar em casa hoje soltando, né, o coisa, tá certo. E é verdade, porque a gente não vive muitos filhos. A gente quer resolver o problema do filho, não sei o quê. Nessa hora você tem que ser tipo homem. Se quiser ajuda, grita. Você sabe que quer ajuda, mas não dá. Deixa fritando. Daqui a pouco, quando perceber que quer, pede. E a gente não morre porque está vivendo a preocupação alheia. Isso a mulher não consegue fazer. Então, a mulher tem que aprender. Então, isso é uma forma da gente se casar. E a última forma é quando a gente se casa com o nosso próprio eu, que a gente descobre o nosso self, né? Casa com ele. Mas vamos falar aqui da sombra, porque ser puro de coração é falar desse processo daqui, ó. Toda vez em que eu digo que eu não sou alguma coisa, quando eu separo as coisas em boas e ruins, o que eu estou fazendo? Isso, obrigado. Eu estou
Julgando. E quando eu julgo que alguma coisa é boa e alguma coisa é ruim, eu estou decretando que certa... E o que tem na sombra, só para a gente poder entender aqui? Emoções e qualidades. Quando eu julgo que certas qualidades ou emoções são ruins, o que eu quero que essas emoções e qualidades, o que eu quero que aconteça com elas? Isso, que elas sumam da minha pessoa, vão para o raio que o parta e não apareçam nunca mais, certo? Só que toda vez que eu quero que alguma coisa suma de mim, o que acontece? Que essa coisa grita, ela aparece, né? E aparece assim, em evidência. Você fica, e a coisa fica ali, a coisa fica ali. Então, o processo não é esse. Joana diz pra gente que não tem como você excluir determinadas emoções ou excluir determinadas qualidades. Isso nunca vai acontecer. O que vai acontecer é, você vai aprender a lidar com determinadas emoções que você julga como ruins e a lidar com determinadas qualidades que você julga ruins. E essas qualidades não serão, então, a partir desse ponto, mais ruins, mas serão qualidades neutras, como qualquer outras, mas que você aprendeu a lidar, certo? Quando você não faz esse processo, quando você fica aqui separando boa, ruim, boa, ruim, boa, ruim, você tem duas coisas dentro de você. Os seus amigos e os seus inimigos. O seu anjo e o seu demônio interno. Então, o que acontece? Na hora em que a gente fica... E isso aqui é uma briga aqui, ó, que as pessoas ficam o tempo inteiro. Aí as pessoas normalmente querem ser quem? O bem ou o mal? E acabam sempre sendo o quê? É muito louco isso, né? Aí eu quero ser... Vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? E eu vou falar aqui aberto. Se tem algum familiar, não estou nem aí. Vocês assistiram o debate, o último debate de Freixo e Marcelo Crivella? Vocês perceberam que os dois candidatos do nosso governo, né, tinham o mesmo nome? Marcelo e Marcelo. Um estava acusando o outro de ser extremista, mas ele estava sendo extremamente o quê? Extremista. Vocês perceberam que um era a sombra do outro? Idêntico. Um era o oposto do outro. E cada hora em que o Marcelo Freixo acusava o Crivella de ser manipulador, de não sei o quê, de fazer não sei o quê, ou de ser imaturo, o que ele estava sendo? Mais imaturo ainda. Cara, isso é muito louco. Então significa o seguinte, que quando você quer ser só uma coisa dentro de você, cara, o teu demônio interno vai aparecer e vai lembrar você o seguinte, não dá. Não dá, filha. Não dá para você excluir certas coisas dentro de você. Não dá para você acabar com certas emoções. Só tem um caminho. É aceita que dói menos. Que é o quê? Aprende a lidar com essa porcaria. Faz algum troço com isso. Aprende a manifestar raiva. Aprenda a manifestar o medo, a culpa, o ressentimento. Aprenda a fazer disso um ouro. E não a fazer disso o seu inimigo interno, querer fugir o tempo inteiro disso. Aí você está... Quer ver o que a gente faz? Como a gente é imbecil? Desculpa falar, mas a gente é mesmo. Você tem uma pessoa que você odeia, mas o ódio está em que grupinho? Do inimigo. Então você automaticamente não pode odiar, porque está no grupo do inimigo. Ódio é uma coisa que você não pode ter. Aí você vira para a pessoa, para um amigo seu, por exemplo, vamos supor que eu odeio a Jaque. Aí eu vou chegar e falar assim, eu odeio a Jaque, porque a Jaque, não sei o que ela é magra, que ela come comida aqui na minha frente, come mesmo, entendeu? Eu odeio ela e eu odeio a Duda também. Que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas assim, eu acho elas isso, mas assim, eu compreendo, eu perdoo, eu sou super tranquila, mas a minha língua tem que falar dela. E quando eu vejo ela, eu tenho que dar uma afinetada. Ou seja, então você finge para você que você perdoou, porque perdão está aqui. E você quer tirar o ódio de você. Aí você não perdoa, você finge que aceita, mas não aceita, você engole o sapo. E sabe onde esse sapo vai parar? No estômago. Sabe qual é o nome desse sapo? Gastrite, úlcera. Quando não, você cria um câncer. De tanto que você não quer enxergar, você não sabe lidar com aquilo. Então, vamos refletir sobre isso. Aí Jesus vem, em cima desse processo aqui, fala o seguinte, bem-aventurados os que têm puro coração, porque é deles o reino dos céus. Mas, quando Jesus soltou essa pérola,
Quem que ele falou que era puro de coração? Vinde a mim as criancinhas, porque elas são puras de coração. Em verdade vos digo que quem não tiver o coração como dessas crianças, não entrará no reino dos céus. Aí você pensa, por que a criança tem um coração puro? Vamos pegar uma criança aqui, aleatória. A criança, se ela acha você feio, ela fala na tua cara, tia, você é muito feia. Se ela acha você chato, o que ela faz? Tia, eu acho você muito chata. Se ela acha você legal, o que ela faz? Tia, eu acho você legal. Quando ela fala isso, o que ela está sentindo dentro dela? Como é que ela fala isso? Fala. Verdadeira e livre. Ela se permite falar. Você não. Você não. Se você chegar para alguém e falar assim, eu não gosto do fulano, você vai lembrar que Jesus mandou amar a humanidade, o caceta 4, que não sei o que você tem que fazer, que não sei o que lá, vai pegar a chibata, vai se chibatar, vai chamar fulano para comer na sua casa, vai ter uma gastrite, vai morrer, vai para o nosso lar e acabou. E não vai entender porque está no nosso lar. Mas eu convidei fulano para jantar. Aí o teu mentor vai falar, mas não era para ter convidado, você não gosta dele? Mas eu não tenho que amar o outro. Amar é uma coisa. Chamar, gostar é outra completamente diferente. Querido, o Deus criou a água e o óleo. Se misturam? Não. São amiguinhos? Se odeiam? Não. Então por que eu não posso não gostar de alguém? Fala, mãe, fala. Deixa a mãe falar. Pelo amor de Deus. Eu tô adorando a sua... Eu tô aqui na interação. Não, você vai falar tudo, você vai subir no palco, você vai fazer tudo. Mas é para subir, mas é para vir, gente, tá vendo? Isso é exemplo de pessoa, eu gosto de gente assim, ó. A cara da menina, gente, a filha vai morrer hoje. Calma, fique tranquila, você não vai matar nada, mas ela vai aprender a ser assim, porque quando você ficar mais né, amadurecida, você vai ver como é que vão falar mesmo, entendeu? Vai ver. Eu comecei assim. Né? A Iraci, ela não falava, ela fazia assim, ó, isso me matava. Eu estava andando em algum lugar, ela avistava um menino bonito. Como eu sei, qual é o gosto da minha mãe? Tem que ter dente bonito. Se ter dente bonito, que ela está gostando. Ela devia ser compradora de escravo na outra vida. Porque todo mundo, ela fala assim, ai, que dente lindo, que pessoa linda, que a pessoa, a cara do inferno, com os dentes aparelhados, tá lindo. Aí ela vai. Eu era mais nova, estava andando no shopping e eu avistava uma pessoa que possivelmente ela ia dizer que era linda. Eu já começava a me esconder. Porque quando a pessoa passava do meu lado, ela falava assim, viu que lindo? Aí a pessoa até olhava assim, né? E eu com aquele cabelo assim, né? Meu Deus do céu. Ela era assim. Ah lá, mas quando você tivesse, eu vou fazer a mesma coisa, que eu vou fazer a mesma coisa com a minha filha. Vai passar o gatinho, eu vou falar, lindo. Chiquém. Vou falar assim. Mas vamos lá. Que é que a minha filha nem mais vem. Oi. Todo mundo tem um Donald Trump dentro de si. Quer ver que coisa louca? Olha como é que a gente tem um Donald Trump dentro de si. Aliás, deixa eu só falar sobre esse ponto, já que a gente está numa aula de psicologia. Antes do Donald Trump, né, ganhar as eleições, aliás, antes dele se eleger, acho que era antes, não sei. Na época da Copa do Mundo, quando a Alemanha ganhou a Copa do Mundo, eu virei para meu namorado e falei assim, tem um arquétipo que está se repetindo na história. Um arquétipo. É um inconsciente coletivo. Aí ele falou assim, que arquétipo? Eu falei, o mesmo da Segunda Guerra Mundial. Eu falei, eu aposto com você que esse ano, de 2016, vai ser o ano em que vai acender isso. Ele, por quê? Eu falei, porque se a gente olhar para tudo que está acontecendo no mundo, se a gente olhar para o cinema, aliás, o cinema ele é fantástico, porque quem tem um pouco de percepção, cinema é arte vem do inconsciente. Então você começa a ver um tipo de arte repetida. Que tipo de arte que a gente começou a ver muito repetida? É a arte do herói, né? Agora tem Doutor Estranho, Doutor Esquisito, né? Batman, o filho do Batman, né? O Robin, sua saga. Tem todos os filmes de super-herói que pode existir na face da Terra, né? E aí você começa a ver que nessa época, na época da entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, começou a surgir o Capitão América, né? Começou a surgir vários heróis, a mesma situação começou a acontecer. O povo começou a se comportar de uma maneira muito parecida, as questões começaram a se repetir, e eclodiu no surgimento de Hitler.
né, que era uma pessoa que se destacou no cenário mundial e que tinha umas ideias muito parecidas com o que a gente vê de você separar, de falar, os latinos é isso, né, no caso os judeus e não sei o que, por aí. E aí eu cheguei para ele e falei assim, você vai perceber um negócio, você vai perceber que daqui a pouco vai subir um maluco aí que vai começar a ganhar atenção. Ele, você tá louca, não sei o quê. Aí apareceu o Donald Trump. Aí quando ele começou a falar, ele olhou para mim e falou assim, e aí, quem ganha as eleições? Eu falei, o Donald Trump. Ele, por quê? Eu falei, e vai aparecer aqui no Brasil um, tá? Porque apareceu Vargas, quando apareceu Hitler, vai aparecer um. Quem é? Bolsonaro. E aí você começa a ver que o arquétipo vai se repetindo. Oi? Não vai ter a guerra, mas vai ter uma guerra. Gente, é diferente, vai ter uma guerra diferente, mas vai ter. Uma guerra discreta, porque se tiver guerra aberta, que acaba o planeta, né? Mas a gente vai perceber que... E a gente vai tender a tomar partido. Como assim tomar partido? Vocês perceberam que aqui no Brasil, você não é americano, mas teve um protesto. Você fala, cara, filho, oi, entendeu? Como assim? E você vai ver que o fascismo, quando começou a se desprender, fez a mesma coisa. Então, a gente tem que estar muito alerta, porque a gente está entrando num período, e é um período propício para trabalhar isso aqui, tá? Jung descobriu isso aqui no período entre guerras. E ele se iluminou aqui, ó, no período entre guerras, porque é nessa hora em que o mundo fica muito dicotômico para você poder enxergar e integrar os opostos. É preciso separar para você poder unir. Mas, enfim, voltar para o tema, tá? Só foi aqui para... É. Exatamente. É porque todo mundo tem... Onde é que está o seu Donald Trump? Deixa eu fazer uma pergunta. Ele está aqui ou ele está aqui? Mas quem é ele? Ele é um amigo ou ele é um inimigo? Para todo mundo ele é amigo. Sabe por quê? Porque o Donald Trump dentro de você olha para os seus latinos e fala o quê? Expulsa. O Donald Trump dentro de você olha para certas emoções que você tem e fala, seu defeito. Vamos rotular como defeito e vai ter um tratamento diferente a partir de hoje. Perceberam? O Donald Trump dentro da gente... Foi. Foi. Gente, é isso, é porque ele está num arquétipo, ele está sendo ali o bode expiatório de um arquétipo. Exatamente o que aconteceu com Hitler. E isso toma, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque uma pessoa que quer uma pureza dentro de si, a tendência dela é excluir o quê? O que ela chama de impuro. O que seria impuro dentro de você? Seriam os seus inimigos. Foi, gente? Então, beleza. Então, Jesus falou para a gente que para a gente poder... Oi? Vamos lá. O que você acha que é impuro dentro de você? Ótimo. Isso que você ainda continua chamando de sentimentos ruins, que na verdade não são. Percebe onde é que a gente pensa que está impuro? Então, para a gente se tornar puro, na nossa cabeça leviana, leiga, a gente tem que excluir os sentimentos ruins. E não é isso, tá? Porque se a gente fizer isso, a gente vai estar sendo igual o Donald Trump. Foi? Foi? Beleza. Então, eu vou voltar para cá, gente. Vamos lá. Ótimo, adorei sua pergunta e é isso que eu vou te responder agora. Como é que a gente consegue excluir o sentimento ruim? A gente não consegue excluir, a gente consegue fingir que não tem. E aí o que acontece? Quando a gente menos espera, ele toma a gente tem. Entendeu? Por exemplo, vamos supor que eu diga que sentimento ruim é ódio. Aí eu estou falando... Calma. Não, não é. Hoje você vai descobrir que não. Mas calma. Mas teoricamente ele é. Calma, não vai ficar surtada não. Teoricamente ele é, certo? Teoricamente o ódio é. Então o que a gente procura na vida? É sempre não ter ódio. Só que quanto mais você procura não ter ódio, mais você encontra pessoas das quais você pode o quê? Ter ódio. Então, para você
não é excluir o ódio, mas você tem que fazer alguma coisa com esse ódio que ele possa migrar do ódio para o amor. Você tem que transcender o ódio. Sublimar, aprender a lidar. Entender o que o ódio está falando. Quando eu entendo o que o ódio está falando, ele vira amor imediatamente. Eu vou explicar isso aqui. Vai. É. Gostei. Vamos lá. Para isso, eu preciso ir por partes. E a primeira parte é, para você saber se você está realmente camuflando ou não, você tem que se perguntar se você tem culpa de sentir ódio ou não. Se você se sente um lixo porque o ódio apareceu dentro de você, você não está transcendendo o ódio. Agora, se você se sente humano, como a criança, o ódio apareceu. Você está transcendendo. Você pode vir a transcendê-lo. Então, olha só. A pureza de coração que Jesus falou é isso aqui, ó. Para você poder acabar com isso aqui, ó. Porque a Joana fala o seguinte pra gente. O que a gente tem que fazer com a nossa sombra? O que a gente tem que fazer com a nossa sombra? Isso. Integrar, incorporar, integrar. Integrar é somar. Não é excluir, não é dividir. Esse aqui é um processo de divisão. Esse processo de ficar só com um lado é um processo de exclusão, de subtração. O processo que eu estou propondo para vocês é de soma, é de integrar. Como é que eu vou integrar o meu lado bom e o meu lado ruim? Simples. A minha pergunta para vocês é, quem disse que o que você está dizendo que é ruim? Onde você aprendeu isso? Então, eu vou contar o meu próprio depoimento. Onde eu aprendi que eu vou pegar raiva, tá? Porque para mim o que fala mais forte é a raiva. Hoje a coisa que eu mais amo na vida é a raiva. E você vai entender por quê. A raiva para mim era o meu pior defeito. Porque eu era uma pessoa que eu sempre fui meio revoltada, desde pequena. Se eu via bullying na sala de aula, eu tomava o partido, eu ia ali para coordenação, você não tem noção o que eu era barraqueira desde pequena, né? E eu tinha raiva, eu era encolerizada, eu tinha que falar, continua assim, né? Tem que falar, tem que fazer, tem que não sei o quê, era isso. E minha mãe falava assim para mim, Cristiane, você é muito agressiva, calma com isso, nananana. Ou seja, ela condenava aquele sentimento que eu estava tendo, de raiva. Ela e o mundo condenavam, certo? Aí eu entrei no Espiritismo. E caiu na minha mão um livro chamado Conflitos Existenciais, o que piorou a minha situação. Joana não me ajudou no primeiro momento, ela acabou comigo. Joana fez acionar em mim um complexo de culpa do tamanho do planeta Terra, porque ela escreveu um livro chamado assim, Conflitos Existenciais, e qual era o capítulo que estava lá dentro? Raiva. E quando eu li a raiva, eu me senti o quê? Alternativa A, um Jesus, alternativa B, um demônio. Eu me senti um demônio. Eu falei, cara... eu sou isso, essa porcaria. Então, a culpa ficou na minha cabeça durante muito tempo. Então, o meu discurso era assim, você tem que eliminar a sua raiva, você não pode ter raiva, não pode ter culpa, não pode ter medo, não pode. Até um dia que bateu um vazio imenso, porque eu estava dando esse curso pela segunda vez, e eu estava falando aquilo, mas parecia que não estava ecoando. Eu comecei a perceber, de alguma maneira, que era impossível terminar com a raiva. E ninguém tinha me falado, mas eu estava começando a pressentir que eu não ia conseguir esse intento de eliminar a raiva de mim. E aí foi quando eu fiquei muito mal, vim falar com o Luiz Mário, e eu não gostava do Luiz Mário, achava ele prepotente. Achava ele nojento, um cebinho desse tamanho, careca, feio, não gostava dele. Mas eu já achava ele lindo naquela época, mas tudo bem. Aí eu fui falar com ele, só sobrou o Luiz Mário, fui falar com o Luiz Mário. Falei, Luiz Mário, olha só, oi? Eu tinha muita... Sabe por que eu tinha raiva dele? Porque quando eu o conheci, que eu fui apresentada para ele, eu subi na sala de Joana e ele estava falando com a minha mãe que a gente tinha mais ou menos umas 10 encarnações. E uma criatura que já teve aqui no Seja, que era uma pessoa que eu achava que era fantástica, e eu desachei, a partir do momento que eu conheci o Luiz Mário, falava que a gente tinha tido 2.500 encarnações. E o Luiz Mário me provou, pela matemática, que é impossível. E eu fiquei com aquilo, não, mas tem, porque ele falou assim, o processo de iluminação, Cris, é rápido. Eu falei, não, eu trabalho com psicologia, o condicionamento é difícil de retirar, e eu comecei a discutir com ele. Ele virou para mim e falou assim, nossa, você tem muita personalidade, você ainda um dia vai longe. Eu fiquei puta. Eu olhei
para ele e falei, o que ele está pensando que ele é? Vai catar um coco, entendeu? Mas eu falei isso assim, meio sem falar, porque eu ainda gostava dele, eu gostava do que ele dizia, eu sabia que ele era muito sábio, muito inteligente, que eu ouço o Luiz Mário desde quando minha mãe nem tinha fundado o Centro Espírita. E aí, eu fiquei meio assim com o Luiz Mário. Eu gostava dele, vinha na palestra dele, mas meio assim, porque eu falava, esse cara não entende nada, esse cara tem alguma coisa que ele não entendeu, tem alguma coisa que ele não pegou para si, né? E aí, um dia, como não tinha ninguém que respondesse minha dúvida, eu fui falar com o Luiz Mário. Era o final de palestra dele, ele estava sentado aqui na cadeira. Falei, Luiz Mário, eu tenho uma listinha de perguntas para você pode me ajudar? Ele, uma listinha, quantas são? Eu falei, 32. Aí ele sentou, ele falou, tá, com aquela cara, tipo, por favor, eu estou cansado, mas tá. Aí eu sentei aqui, comecei a fazer a pergunta, ele parou, falou, para. Tua mente é muito pequena. Eu já tinha raiva. Que a raiva se transformou no ódio. Aí eu engoli aquilo e falei assim, por quê? Aí ele começou a falar, e realmente eu descobri que minha mente era pequena, porque eu só entendia isso, blá, 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 blá. E eu olhando ele falando, eu falei, Joana, pelo amor de Deus, me dá uma luz, que eu não estou entendendo, a patavina que só me está dizendo. E eu comecei a perceber que tinha alguma coisa, até que ele me tocou num ponto, e falou para mim que eu não era minha mente. Eu saí daqui muito louca, eu falei, cara, se eu não sou minha mente, que porcaria eu sou? E ele começou a me fazer um exercício de me desidentificar. Eu entendi o que ele quis dizer. E a partir desse dia, ele virou para mim e falou assim, eu vou te dar um livro. E me deu o Setas para o Infinito do Roden, que a minha cabeça abriu. Aí eu comecei a entender o que era o espiritismo, o que era Deus imanente, Deus transcendente, né? O que era autoconhecimento, e até que caiu na minha mão o efeito sombra. E sombra é um conceito de Jung, e que estava nos livros de Joana, e que eu não tinha entendido que era um conceito. Para mim, era uma qualidade. Né, uma coisa que ela colocava ali para explicar que alguma coisa era sombria ou era isso. E não um conceito. Quando eu entendi o conceito, eu descobri como eu era idiota. Eu falei, cara, como eu sou burra, porque a raiva é minha sombra e, segundo Jung, a sua sombra é o seu maior tesouro. Eu falei, eu tenho que fazer da raiva o meu maior tesouro. Aí eu comecei a tentar ver a raiva de uma outra forma. Eu falei, por que a raiva é boa? Por que ela é boa? Porque toda vez que eu sinto raiva de alguém, eu projeto no outro aquilo que eu penso que eu não sou. Então, a raiva fala de mim o tempo todo. Ela me ensina a ver o que eu tenho que me trabalhar. Ela me ensina a ver aonde que eu tenho que refletir. Ela me ensina a ver o que eu tenho que entender, o que eu tenho que trabalhar dentro de mim. Então, eu amo ter raiva. Porque quando eu tenho raiva, eu falo, beleza, trabalho. Aí eu vou jogar vou falar... Aí eu vou fazer meu evangelho, entendeu? Vou ler minhas coisas, né? Vou começar a pesquisar de uma outra forma, vou fazendo meu processo de catarse, vou tendo meus sonhos, papapá. Eu já estou com essa roupa de Iemanjá, você está achando que eu jogo búzios, né? Mas eu não jogo búzios, é outra coisa, né? E aí eu vou fazendo o processo, aí eu falo, cara, entendi. E quando você entende que a raiva estava te mostrando uma qualidade que você jamais estava vendo em você, cara, você transforma ela em amor. Você fala, cara, como eu me amo. E a raiva some. E a pessoa que te apresentava aquilo não te diz mais nada. Então, hoje, o meu inimigo é o meu maior amigo. Mas por quê? Eu tirei o olho do julgamento que eu fazia sobre a raiva. E isso é ser puro como criancinha. A criancinha, quando você fala para ela, mas falar que uma pessoa é feia é errado. Por que é errado se eu acho ela feia? Eu não tenho o direito de achar ela feia? Por que sentir raiva é errado? Eu não tenho o direito de sentir raiva? Por que sentir medo é errado? Eu não posso sentir medo? Que coisa maluca isso. Então Jung, ele vira para você e fala assim, ele diz o seguinte, o religioso, ele gosta de ser caridoso, compreensível, paciente, esperançoso e humilde para com os outros. Mas seria muito mais interessante se ele fizesse isso consigo mesmo. Se ele começasse a nomear esses inimigos e começasse a ser paciente com a própria raiva que ele tem. Ele possa ser compreensível com o ressentimento que ele tem. Ouvir. Mas você está ressentido por quê? Porque fulano falou comigo assim. Mas por que isso te incomoda, ele ser perturbado e falar com você assim? Porque eu fico chateada. Por que você fica chateada? Porque eu não queria que ele fosse assim. Poxa, então olha a sua prepotência. Você quer que o outro mude para que você se sinta bem. Você está perdendo o controle.
Você não está se reconhecendo. Você está colocando no outro a razão da sua serenidade. Para com isso. E aí a gente começava a refletir. Então, esses sentimentos que a gente chama de inimigos, eles são os nossos maiores amigos. E só eles são capazes de fazer com que eu me torne puro de coração. Quando eu paro de julgar qualquer coisa que apareça em mim. Qualquer qualidade. Por que ser isso é ruim? E a gente tem que refletir. O que é isso? Que isso é esse? Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa fala assim, raiva. Raiva é a pessoa descontrolada. Para mim, raiva é um sinalizador. A única maneira que a sua alma, o seu inconsciente tem de sinalizar as coisas para você, que você precisa ver e vivenciar, é através das emoções. E tem umas que você nem gosta. É a mesma coisa que eu tenho uma caixa de ferramenta que tem um prego, um martelo, sei lá, uma chave de fenda, sei lá, ou qualquer outra coisa ali, mas eu não gosto dos pregos. Por quê? Eles furam. Como é que eu vou construir uma casa sem prego? Como é que eu vou construir uma mesa sem prego? Ah, não, eles furam, a gente não pode usar. Oi? Ah, não, o martelo é muito violento, a gente não usa o martelo. Como é que você prega? É a mesma coisa. Ah, essa emoção é muito ruim. Eu não posso sentir, porque se eu sentir, vai fazer com que eu seja uma pessoa inferior. E não é isso que Jesus propõe. Jesus propõe que você conheça a ti mesmo, conheça a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que está carregada nessas emoções. O que ela está falando de você? Que você não viu, que você não conscientiza, que você joga para o outro como se não fosse seu, ou que você não percebe dentro de você. Esse Donald Trump que a gente está falando, que a gente está com tanta raiva dele, ele mora dentro de nós. Ele é tão extremista como nós, que queremos só o bem, só o bom, só o que a gente julga como amigo. E a gente só faz essa divisão dentro da gente porque a gente não pensou sobre esse julgamento aqui, ó. Onde que você aprendeu esse julgamento? Na educação, na cultura, na religião. E a gente não questiona. Quer ver um exemplo aqui? Um bêbado que bebe e dirige. Qual é a melhor coisa que pode acontecer na vida desse homem? Um acidente. Para quê? Se o carro enguiçar, o que ele vai fazer? Ele vai consertar. Ele vai pegar um táxi, vai chegar em casa doidão, vai continuar dirigindo como? Qual é a melhor coisa que pode acontecer para ele? Você tem coragem de desejar isso? Quando você vê um cara que está dirigindo, bêbado, fala, tomara que você se acidente? Você não tem coragem de desejar, então, o bem ao outro. E o bem, para ele, tem que ser isso para ele poder parar. Senão ele não vai parar. Mas o julgamento diz que a gente pode fazer isso? Não. É, jamais. Só quando você tira da sua cabeça que aquilo que você projeta no outro, que você julgou como ruim, não é ruim. Quando você consegue olhar para essa coisa e dar uma outra cara a ela. Foi o que eu fiz com a raiva. O que eu fiz com a raiva? Eu parei de julgar. Eu simplesmente entendi que a raiva era... Eu transformei a raiva, que era uma coisa ruim, eu mudei ela de time. Eu tirei ela daqui e botei ela para cá. Quando vem uma pessoa, por exemplo... Lógico, gente, que tem certas coisas que não são... Ah, eu não posso achar um estupro legal. Ah, legal, maneirão, entendeu? Pô, acho que deveria ser feito. Não. Mas eu posso olhar com outro olho. Julgamento e discernimento. É. O que é discernimento? Ótimo. O que é discernimento? Vamos lá. Lembra que a gente falou aqui para vocês o que é estupro? É invasão, é você não respeitar o direito do outro. Você não precisa estuprar fazendo sexo. Você pode estuprar como? Com ideia, cara. A gente é estuprado o tempo inteiro pela televisão. E compra isso, compra isso, compra isso, tenha isso, faça isso, seja isso, esse grupo, esse não sei o quê, o tempo inteiro. Sem você pensar, falar, peraí, mas o que eu acho do iPhone? Será que eu acho mesmo que o iPhone é tão bom assim? Será que eu acho que eu realmente não vivo sem essa porcaria? Porque até semana passada, né, até alguns anos atrás, não tinha WhatsApp e eu vivia muito bem, eu ligava para as pessoas. Aí você não pensa, mas aquele pensamento veio na tua cabeça. Você foi estuprado e não sabe. Então, para você ser estuprado está sendo bom, está sendo ótimo.
Porque hoje você está percebendo o que você é. Então, a partir do momento que você percebeu o que você é, você vai tentar não ser mais. Você vai tentar começar a criar pensamentos próprios sobre as coisas que você faz, que você quer, que você deseja, que você acha. Você vai começar a ser formador de opinião e não comedor de opinião alheia. Então, tudo tem dois lados. Tudo tem dois lados. A gente não pode achar que tem só um lado. A questão é, eu não consigo ver um lado. A raiva tem um lado negativo? Tem. Se eu não trabalhar a minha raiva, eu vou continuar projetando a raiva no fulano, no ciclano, no beltrano. Eu vou ser grossa, eu vou ser agressiva, eu vou atacar sem necessidade. Porque eu não trabalhei o outro lado da raiva. Que é o lado que me compete. Que é, epa, peraí. Por que eu estou com raiva? O que é isso em mim? Então, se eu tenho raiva de alguém porque alguém matou, para eu poder não julgar ele, eu tenho que entender assim, matar é positivo ou negativo? Neutro. Neutro. Pode ser bom ou pode ser ruim. Vou contar um exemplo aqui. Você matar o outro porque você não gosta dele é muito ruim, certo? Aí você desce aqui na livraria, tem um livro chamado Entre Dois Mundos, do Divaldo Pereira Franco, psicografado por Manuel Filomeno de Miranda, que conta o seguinte, Bezerra de Menezes, conhece Bezerra de Menezes? O espírita, desencarnado, vai até a casa de um deputado que está indo trair, que trai a esposa torta e a rodo, só que a esposa está em home care há 20 anos. Ela está em coma. Mas ele quer acabar com aquele negócio, porque ele quer ter vida, ele quer sair daquilo, ele não quer ter uma mulher enfurnada lá, ele quer levar as negas dele para casa, entendeu? O que ele faz? Ele planeja um assassinato. Ele arruma um remédio que promove uma parada cardiorrespiratória e quando o enfermeiro sai para jantar, ele se encaminha para poder dar a injeção no soro, ela vai ter uma parada cardiorrespiratória, ela vai morrer, ninguém vai saber por quê, eu vou poder ter vida. Quando o enfermeiro sai para jantar, isso está Bezerra de Menezes e Manuel Filomeno de Miranda na casa do cara, vendo ele fazer tudo isso. Quando ele vai se dirigir para o quarto da esposa, Bezerra vira para Manuel e fala assim, nós vamos produzir um acidente cardiovascular no nosso amigo. Ou seja, vai fazer o cara ter um AVC. Aí, Manuel pergunta, ué, mas ele sobreviverá? Aí Bezerra diz, não. É melhor ele fora do corpo do que dentro. Ele faz menos besteira morto do que vivo. Cara, o que Bezerra fez? Matou. Aí você fala, ai, que coisa horrorosa. Porque, gente, para quem está inconsciente, se ele está vivo ou se ele está morto, muda alguma coisa? Não. Não muda. Mas para quem está consciente, morrer muda alguma coisa? Muda. Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês. É a gente conseguir ter um julgamento imparcial. E aí eu vou ter o discernimento. Matar ou não matar, né? E é sim, sim. Você vai se passar a vida inteira tendo compreensão. E aí? Mas você só pode... Ótimo. Sim, mas olha só. Mas você só pode ter compreensão do próximo quando você compreende quem? Quando eu compreendo por que eu tenho vontade de matar, porque eu odeio ela, eu sei que isso é uma projeção minha, que eu vejo nela o que está em mim, que eu não consigo trabalhar, eu não consigo separar dela a imagem que eu projeto nela, dela, eu não consigo entender que não é ela, é a pessoa. Eu vou dar um exemplo para você poder entender, tá? Olha só, eu fui criada pela Iraci. Oi? Porque morrer... Aí agora eu vou perguntar para vocês. Sim. Então, olha só. Ele estava tirando o cara do corpo, certo? Então, a morte existe? Então, por que você julga alguém quando alguém mata o outro? Você não tem que julgar, você tem que entender que não é conveniente. Por quê? É essa que é a diferença. Gente, julgamento é diferente de discernimento.
Quando você tem discernimento, você sabe quando usar e como usar. Quando você não tem, você tem julgamento, você ou faz ou não faz. E é fixo. Quer falar? Não, se quiser pode falar. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? É o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vocês vão entender o que eu estou falando. Olha só, a Iraci me criou. Iraci é a mulher espontânea, dentro das coisas dela. O que ela falava para mim? Ela falava assim para mim, Cristiane, se você fizer isso, eu vou quebrar suas mãos, que eu parava de fazer. Cristiane, sai daí que eu vou quebrar teus pés. Eu saía daí. Cristiane, para de gritar que você fala muito alto. Você é muito agitada. Você é uma pessoa muito agressiva. Não seja agressiva com seu irmão. Não seja egoísta. Não seja isso. É educação. Ela não estava dizendo que eu era egoísta e que eu era para sempre agressiva. Ela estava dizendo que naquele momento eu estava sendo o quê? Agressiva, egoísta. Só que isso que eu aprendi da minha mãe vai gerando uma imago materna. O que é isso? É uma mãe que mora na minha cabeça. Todo mundo tem, todos vocês moram na minha cabeça. Tá? Então, por exemplo, se eu estou dando aqui a palestra e tem alguém lá atrás falando com uma outra pessoa assim, ó, por exemplo. Ele pode estar falando assim, não, fulano me ligou, mas eu nem atendi, entendeu? Eu não quero pegar ele. Mas daqui eu estou achando que a pessoa está falando o quê? Essa garota é idiota, ela é maluca, ela deve ter, entendeu, comido alguma coisa muito louca. Cara, eu crio uma imagem sua, e sabe o que vai acontecer? Se eu não for consciente, eu vou fazer a palestra inteira voltada para você. E vou ficar tentando, porque na minha cabeça você não me aceitou. Então, existe uma imagem de todo mundo na nossa cabeça. Tem uma imagem da minha mãe na minha cabeça. Se eu botasse a imagem da minha mãe aqui, e falaria, Iraci, fala para o povo o que você pensa de mim. A Iraci, da minha cabeça, ia falar assim, ela é o demo. Essa menina é o demônio. Por quê? Porque ela é revoltada, ela é agressiva, ela é muito louca, entendeu? Ela fica falando essas coisas aqui para as pessoas que ela tem que não sei o quê, que ela tem que tomar cuidado quando ela fala essas coisas, porque as pessoas podem ficar muito loucas. Ela é assim. Aí você vê a Iraci, olha só. A Iraci, que na minha cabeça falaria isso. Essa Iraci, se você falar assim para ela, Iraci, então chama a Cristiane para dar uma palestra no Centro Espírita. O que ela ia dizer? Aí ela ia dizer, claro, sim, a Cristiane é agressiva, maluca, que fala umas coisas nada a ver, que é revoltada, eu vou chamar ela para dar uma palestra no Centro Espírita. Essa Iraci ia falar o quê? É isso que a mãe da minha cabeça ia falar. O que a Iraci acabou de fazer hoje? Acabou de me botar para falar uma palestra espírita. Então, perceba que a mãe que eu conheço não é diferente da mãe que eu projeto na minha mãe. Então, a minha mãe, porque tem essa voz na minha cabeça, quando virava para mim e falava assim, Cristiane, faça uma palestra acolhedora. Ela queria dizer o seguinte, que a sua palestra seja boa, minha filha. Só isso. Mas como eu tenho essa imagem na minha mãe que fala, eu entendia o quê? Seu demônio não seja agressivo. Aí eu virava para ela e falava assim, cala a boca! Então, por que eu tenho raiva dela quando ela fala isso para mim? Porque eu me vejo desse jeito. Essa imagem é minha. Eu criei esses julgamentos. Aí eu preciso entender o quê? Para eu poder tirar essa imagem. Eu preciso primeiro fazer um pensamento sobre a agressividade, o que é agressividade no uso positivo, agressividade no uso negativo, tirar o preconceito da agressividade para poder me aceitar e perceber que quando eu estou olhando com esse olho da minha mãe para mim me culpando, eu tenho que estar consciente de fazer a meditação. Opa, peraí, olha como é que eu estou me olhando, olha o que eu estou fazendo comigo. Eu estou caindo aqui. E se eu cair aqui, eu vou estar infeliz. Nunca vou poder usar isso. De modo nenhum. Aí eu vou ter discernimento. Mas isso aqui é usável agora ou não? Eu falo grosso ou não? Depende, se eu estiver projetando, eu não vou falar. Agora, se for uma necessidade de eu ser austera, eu vou falar. Ponto. Espera aí. Fala, Reinaldo. Como? Também. Ela está consciente.
Sim. E quando ela tá inconsciente, para ela é mais importante estar viva. Sim, para ela poder aprender. Mas se ela morrer, ela não vai se iluminar. É isso que eu queria dizer, entendeu? Nesse sentido, que ninguém vira santo quando morre. Então, para você poder ser puro de coração, você tem que começar a tirar os julgamentos que estão dentro de você. Julgamentos sobre o quê? Emoções e qualidades. Para você poder criar uma empatia com essas coisas que teoricamente são ruins, para você poder usar quando elas vêm. Usar de que jeito? A raiva só pode ser usada positivamente quando eu compreendo o que ela está me dizendo. É assim que usa a raiva positiva. Hoje, porque eu tenho essa consciência, ela vira para mim e fala assim, aliás, ela falou aqui, sua palestra vai ser acolhedora, né? Eu falei, é. E serena, como se ela não tivesse falado assim para mim, boa viagem. Tá, tudo. Se fosse antes, eu ia olhar para ela e falar assim, você fala isso para o Divaldo também, quando ele vem palestrar aqui? É teu conselho para ele? Aí ela fica, por que você está me agredindo? Por que você está me agredindo? Eu não estou te agredindo, minha filha, eu estou falando para você que desejando que tua palestra seja boa. Não, você está falando para ser acolhedora, porque você acha que não é. Aí ela fala, não, se eu achasse que não é, eu não chamaria você. Aí eu falo, não, mas você me chama porque porque eu encho a casa, por isso que você me chama. Não, é porque... Não, gente, é porque é verdade. Tem pessoas que o meu dom é falar, desculpa, é falar. Não é verdade, por isso que eu já estou no salão, porque não cabe nas outras salas. Mas é o meu dom, mas eu não sei fazer outra coisa. Outras coisas, não sei dirigir direito, entendeu? Não sei dar raladinha no carro, entendeu? Não sei fazer conta, eu não sei... Tem coisas que eu não sei fazer, tá? Mas essa parte eu sei. E eu tenho que admitir, porque isso é humildade. Humildade não é você negar o que você tem. Humildade é você estar consciente e não achar que você é a rainha da cocada preta por isso. Mas eu ia falar isso para ela. Não, porque é conveniente para você. Não, minha filha, é porque eu gosto do que você fala. Não, você não gosta. Porque você fala que tem que ser acolhedor. Cara, isso ia gerar uma briga sem fim. Então, assim, o que eu vejo do outro é o que eu vejo do outro, não é o outro. Essa é a maior sacada que a gente tem que ter. O que eu vejo do outro não é o outro, é o que eu vejo. Porque eu, por exemplo, eu vejo a Jaque. É isso. Exatamente. E quem está certo? E quem está certo? Ninguém. Porque você vê o que está dentro de você, que você projeta, ou o que é verdadeiro? O que é verdadeiro? Exatamente, não sei. Por isso que o mundo é assim, cada um toma conta do seu nariz. Gente, mas é isso, o que é verdadeiro? Não sei, por isso que eu estou falando. Jesus foi claro, quando ele falou assim, não julgueis, ele não disse só se você souber a verdade. É não julgueis, não é para não julgar nunca. Porque, gente, encarnar é o seguinte, ó, tá? Encarnar é o seguinte, o mundo está aqui, está pegando fogo. Está todo mundo vivendo, um monte de espírito já encarnado, muito louco. Você está aqui em cima, no plano espiritual, olhando. Aí vem o seu mentor e fala para você, você vai encarnar para você aprender. Aprender o quê? Para você se conhecer, cara. Para você se iluminar, para você se tornar Cristo, autoconsciente, tá? Tá. Mas como é que é isso? Você vai passar por umas provações, por umas coisas muito loucas, depois você vai morrer. Eu sei que você não vai entender de primeira, depois vai encarnar de novo. É assim que é a vida, tá? Tá, beleza. Aí eu encarno. Quando eu encarno, eu recebo uma família, uma cultura, uma educação, um pré, que eu não posso escolher. Eu não posso escolher. A cultura já foi dada. Minha família já está ali. Eu faço isso aqui, ó. E eu olho o mundo desse jeito. A Jana, presta teu óculos. Está no mesmo mundo que eu. Mas ela recebe uma outra família. A mesma cultura, mas uma outra família. Não tem problema. Ela olha o mundo desse jeito. Ah lá, Jesus. Vamos trocar? Troca aqui comigo. Não tem problema. Troca aqui comigo. Jesus. Jesus. E eu não estou de lente, eu não estou enxergando nada.
Então significa o seguinte, que quando eu encarno para ver as coisas que eu preciso ver. Mas eu tenho que entender que eu olho as coisas através de um julgamento. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que entender que eu estou vendo, porque esses óculos estão em mim, mas eu não sou esses óculos e tenho que ter compreensão profunda de que os outros não são aquilo que eu estou falando. Eu tenho que retirar a projeção do outro, conscientemente. Por isso que eu tenho que ver... Eu não tenho o mesmo óculos que o seu, por isso que quando eu tenho raiva de você, eu tenho que entender que é isso aqui que está me dando raiva de você. E que se eu pensar, porra, mas como isso aqui pensa? Desculpa falar essa palavra. Mas, pô, como isso aqui pensa? Ah, eu penso que isso é ruim, não sei o quê, mas eu não acho tão ruim assim. Tá, quando eu faço isso, eu olho para ela de um outro jeito. Não sei se é a verdade, mas eu sei que eu não sofro mais porque eu estava olhando assim. Significa o seguinte, você precisa retirar isso aqui das coisas que você aprendeu, que são coisas ruins. Não existe. Existe dor. Exato. Existe dor, mas sofrimento não. Existe dor, mas sofrimento não. O que é dor? A dor é, eu sempre vou encontrar alguma coisa que me toca, que minhas emoções acionam. A vida inteira, porque eu preciso aprender. Mas sofrer é quando eu não consigo sair daquilo. É ficar. A dor é o seguinte... Exatamente. A dor é uma pedra no seu sapato. O sofrimento é ficar caminhando com a pedra no sapato. Sofrimento é você não mudar. Por isso que a única maneira de você parar de sofrer no plano espiritual é você o quê? Quando você vai para o umbral? Qual é a palavra que a gente usa? Arrependimento. Sabe o que significa arrependimento em hebraico? Mudar a sua mente. Você só para de sofrer quando você muda a sua mente. Quando eu pego a pedrinha do meu sapato e faço assim, ó. Mas o sapato continua o mesmo, vulnerável a entrar pedrinha, vai entrar. Isso é que é transcender a raiva. Isso que é transcender o que você sente. É você parar de julgar e entender aquilo de uma outra forma. Mas usar a dor, mas usar a raiva, mas usar a culpa, mas usar o medo, que é o que está te sinalizando, que é a pedra que está te sinalizando, que é o que a pedra está gerando. Mas não ficar ali. Foi? Lógico que não. Não, você não vai parar de se incomodar com a pedra. Você vai arrancar as pedras que estão entrando. Só isso. Você... Aí, minha filha, você vai ficar sem pé ou vai ficar com um pé de Goodyear, né? Aquele pé pneu. Mas, enfim, mas é isso. Porque o aprendizado, gente... A ignorância tem fim? Não? Quando começa o quê? O conhecimento. E o conhecimento tem fim? Não. Então, quando que você vai parar de aprender as coisas sobre você mesmo? A diferença é que quando você se torna puro de coração, você passa por esses aprendizados sem sofrer. Mas você passa por eles. Foi, gente? Puro de coração é você não julgar as coisas que estão dentro de você. Ah, mas e as coisas fora? Estão dentro. Se eu faço isso, é projeção, então é a coisa que está dentro de mim. Não julgar. Não julgar é você ser formador de opinião. E só tem uma única maneira de você ser formador de opinião e parar de julgar. Qual é? Conhecimento. Você precisa ler. Não tem jeito. Você precisa buscar crenças diversas, coisas que te façam pensar, refletir, mudar o que você recebeu de educação, de cultura, coisas que abram a sua mente. Quando você pega Jesus, você está abrindo a sua mente, porque se você for pegar uma criancinha e perguntar assim para a criancinha, quando você for esmurrado na escola, o que você faz? Bato de novo. A criança aprende isso. Aí um dia, ela pega isso aqui, ó. Aí cai aqui para ela assim, paciência. Ou amar os inimigos. Ou não revidar o mal com o mal. Aí ela é obrigada a repensar naquilo que ela aprendeu. Quando era pequena. Não vai apanhar, mas ela vai aprender como se defender sem ter que socar a cara do outro. E de vez em quando ela vai poder dar até um empurrão, mas não vai socar. Então a gente tem que compreender que, em verdade,
A verdade, eu tenho que saber da intenção, quando eu estou usando esses inimigos, eu tenho que saber da intenção de eu estar usando eles. Se eu tenho raiva de alguém, tô com raiva. Jesus, quando entrou no templo, Joana escreve que ele teve a ira santa. E ele usou da austeridade. Se a Joana escreve que ele teve ira santa, o que ele teve? Raiva. Senão ela não ia escrever isso, porque ela não é idiota. Então, ela teve ira santa. Ele teve ira santa. Por que a ira dele era santa? Porque ele não estava se prostrando no outro. Quando ele entrou no templo e viu aquele bando de imbecil vendendo coisinha, coisa no céu, fazendo barganha para você conseguir coisa do Senhor, ele ficou muito irritado. Muito irritado. Por que ele ficou irritado? Porque ele deve ter pensado assim, não é possível que eles não entenderam. Não está escrito isso em lugar nenhum. Meu Deus, alguém tem que iluminá-los. Ele ficou com raiva e essa raiva foi santa. Por quê? O que ele fez? Ele sentou numa pedra e começou a afiar um chicote. Aí ele, com austeridade, se levantou e começou a espanar aquilo que estava ali em cima. Mas a intenção dele foi mostrar para esses caras, olha como eu sou maravilhoso e o bonzão, e vocês são umas bestas. A intenção dele era essa. A intenção dele era se vingar. Então agora, como ele não entendeu, eu vou lá e vou destruir a banquinha para ele ficar mal. Era essa. A intenção dele era humilhar. A intenção dele era magoar. Qual era a intenção dele? Alertar, educar. E como que ele ia fazer isso para aquelas pessoas que não tinham ouvidos, mas não ouviam, tinham olhos, mas não viam? E o que ele fez? Acabou. Ele usou a raiva, mas a sua intenção não era raiva. Ele estava plenamente consciente de que ele não tinha ódio a nenhum daqueles criaturas, que ele não tinha... Ele ficou irritado com a situação, mas ele sabia também que aquela situação, que ele tinha conhecimento suficiente para não ser aquela situação e não fazer aquilo. Percebe a diferença de você usar uma raiva positiva? E se ele chegasse lá e falasse assim, não, eu vou destruir tudo porque eu quero esfregar na cara desses fariseus que eles não são ninguém, a raiva dele ia ser positiva ou negativa? Negativa. É isso que é um uso positivo. Foi, gente, eu vou acabar porque a gente está no horário. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? E essa nossa próxima bem-aventurança. A próxima bem-aventurança vai ser mansos e pacíficos. E a gente vai fazer uma reflexão sobre violência. Eu vou falar das 3 violências para vocês. Mental, intelectual e física. E o que é mansuetude dentro do que Jesus falou. Por que essas violências desaparecem? E por que a mansuetude some? E o que é mansuetude? Porque se eu falo para vocês de mansuetude, eu acabo de citar agora que Jesus foi austero e teve raiva, o que você pensa que ele não teve? Mas o que tinha dentro dele quando ele fez aquilo? Quando ele pega aquilo e o que ele estava... Ele estava com raiva, mas ao mesmo tempo, o que tinha dentro do coração dele? O que tinha? E o que é isso? Mansuetude. Então vamos entender mansuetude de uma outra forma. Vou fazer a prece, gente. Agradecemos, Senhor, a oportunidade da vida. Agradecemos, Senhor, aos inimigos que moram dentro de nós. E pedimos, Senhor, que possa nos dar os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, o coração de amar a cada um desses inimigos que moram dentro de nós. Que possamos aprender a usar os nossos sentimentos ruins, as nossas emoções ruins, as nossas qualidades ruins de uma outra forma. Olhar para elas de um outro jeito, com um olhar de amor, para que possamos aprender a nos amar, a amar o nosso todo, o nosso ser integral, quem somos. Então, assim, Senhor, pedimos, nos guia e nos ilumina nesse caminho, que possam chegar até nós novas ideias, novas crenças, formas novas de pensar e de ver, para que possamos concluir esta missão, que é de integração e de encontrar a paz dentro de nós. Graças a Deus. Gente, obrigada. Até